Meu nome é Jane, fiz o trabalho de conclusão de curso em parceria com a Renata. Somos alunas do curso de Pedagogia EAD da UNEF. Nossa orientadora foi a professora Rosemarie Bassum. A escolha do nosso tema foi os desafios para o aprendizado de alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do ensino fundamental, um estudo bibliográfico. Muito se fala na inclusão de crianças com deficiência no âmbito escolar, mas será que as instituições e os profissionais de educação estão realmente preparados para receber essas crianças e dar todo o suporte que elas necessitam? Sabemos que a educação é um direito de todos e as crianças que apresentam algum tipo de deficiência também devem ter os seus direitos à educação garantidos, para se cumprir o que diz a Constituição Federal de 1988. Para que essa inclusão de fato aconteça, alguns desafios devem ser superados, tais como melhor preparação dos professores e do ambiente escolar. E quais os desafios para o aprendizado de alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do ensino fundamental? E como esses desafios podem interferir na aprendizagem desses alunos? O objetivo geral desse estudo é conhecer um pouco mais dos obstáculos para a construção do conhecimento dos alunos com deficiência intelectual. E os objetivos específicos são apontar os principais desafios para o aprendizado dos alunos com deficiências ou transtornos intelectuais nos anos iniciais do ensino fundamental e apresentar a importância da educação continuada para a capacitação dos professores, para que eles possam trabalhar da melhor maneira possível e dar um suporte mais direcionado para esses alunos. Oi, meu nome é Renata, eu vou falar sobre o desenvolvimento do trabalho. O nosso desenvolvimento consiste em 5 tópicos: um arcabouço legal sobre as pessoas com deficiência intelectual, a criança com deficiência intelectual na sala de aula, o processo de inclusão escolar, a vivência de ensino-aprendizagem de um aluno com deficiência intelectual no ensino fundamental e a formação curricular do professor da rede básica. O termo pessoa com deficiência aborda um amplo espectro de dificuldades motoras e cognitivas, e atualmente essas pessoas possuem direitos garantidos por lei. Nesse contexto, encontram-se os alunos com deficiências das mais variadas e que frequentam escolas da rede pública e rede particular, buscando alcançar a construção de novos conhecimentos e a socialização. O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a essas pessoas condições à educação inclusiva de forma geral e durante toda a vida. Mas até que ponto as escolas, professores e os alunos estão preparados para garantir e promover uma educação de qualidade? Existe uma enorme diversificação das deficiências infantis, o que exige da escola, seja como colaborador, coordenador, direção, como alunos, um esforço elevado para adaptação, para que não somente a aprendizagem, mas também o convívio social desses alunos aconteça de uma forma mais tranquila, integrada e proveitoso possível. Como mencionado anteriormente, a inclusão das crianças com necessidades na escola é um direito garantido por lei. No entanto, muitas pessoas acreditam que o aluno com deficiência intelectual é incapaz de aprender, o que não é verdade. Ainda que as crianças com deficiências intelectuais tenham atrasos cognitivos, elas podem aprender sim, desde que a escola e os professores considerem suas dificuldades e limitações. Garantir o acesso igualitário ao sistema de ensino para todas as pessoas com deficiência ou não é o que chamamos de inclusão escolar. Para que de fato ocorra o processo de inclusão escolar, faz-se necessário que as pessoas entendam que nada adianta que as crianças utilizem as escolas, mas suas diferenças não são respeitadas. A inclusão escolar no Brasil ainda encontra alguns desafios para seu pleno funcionamento, tais como infraestrutura escolar, que muitas vezes não é compatível com a realidade da criança, o preconceito e a segregação, que ainda é muito latente na comunidade, e a falta de profissionais capacitados para mediar o aprendizado dessa criança.
Para exemplificar o assunto abordado, trouxemos um caso que convivemos durante o estágio. O estágio ele foi realizado no Colégio Santo Antônio, em Feira de Santana, uma rede particular, onde eu pude auxiliar uma turma do 5º ano do ensino fundamental. Nessa sala tinha um aluno autista, que aqui vamos usar o nome fictício de Luan. Luan ele tinha autismo nível 1, leve, e ele verbalizava muito bem, ele era muito bom em matemática, e Luan ele não precisava de nenhum tipo de adaptação, a não ser a prova que a fonte era uma fonte maior. E ele também era muito carinhoso com os professores. Luan, ele tinha uma seletividade alimentar. E quando a sala estava muito agitada, ele acabava por se agitar também, ficando agitado, nervoso e saindo da sala. Aí, nesse momento, a professora tentava acalmá-lo, fazia exercícios de respiração. E quando não conseguia êxito, pediu auxílio da psicopedagoga do colégio. Interessante frisar que nesses momentos, os colegas de Luan sabiam e entendiam a situação do Luan, respeitando seu espaço e seu tempo. Eles tentavam não fazer tanto barulho, mas se tratando de crianças era difícil. O caso de Luan nos mostra como as situações de alunos com deficiência em sala de aula pode ser um desafio tanto para a coordenação quanto para os professores que precisam traçar uma metodologia específica para esses casos e também para os colegas de sala, que nesse caso respeitavam as características comportamentais do aluno, demonstrando empatia e acolhimento. Diante do que foi exposto, observa-se que a formação do professor assume elevada importância para que estes profissionais possam desenvolver em seus alunos a plena construção do conhecimento e consciência crítica da sociedade em que vive. Observa-se pelas diretrizes curriculares nacionais que a formação do professor da rede básica passa por uma ampla gama de conhecimentos e habilidades, visando preparar da melhor forma o futuro mestre para os desafios de uma sala de aula. Em relação ao ensino voltado para os alunos com deficiências, as DCN prevêem que a formação dos professores da educação básica seja organizada de forma que sejam abordadas metodologias especiais para os estudantes com deficiências e necessidades especiais. O artigo é um trabalho qualitativo do tipo estudo bibliográfico de caráter descritivo. Foi realizada uma busca de dados em revistas, sites, documentos oficiais e manuais do Ministério da Educação, utilizando palavras-chave, tais como inclusão, desafios, educação inclusiva, educação especial, entre os meses de fevereiro a março de 2024. Então o estudo ele mostrou que as crianças, que apresentam qualquer tipo de deficiência, elas são tão capazes de aprender quanto qualquer outra criança, desde que os seus limites e as suas particularidades sejam respeitados. Verificou-se também 3 pontos relevantes que influenciam diretamente a inclusão das crianças com deficiências ou transtornos intelectuais no âmbito escolar. Quais são? Infraestrutura escolar, a discriminação e também a educação continuada dos profissionais da educação. A prática educacional, ela envolve essencialmente lidar com pessoas, que por si só já é um grande desafio, dado aí as diferentes características físicas e psicossociais que cada aluno está inserido, mostrando o quão desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante, exercer a profissão docente. Muito obrigada.